Lucas capítulo 5. Cuidar para mim não cair na piscina, né? Meu esposo assim para mim, tu cuida para não cair na piscina. Lucas capítulo 5. A partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. No outro dia, Jesus ministrava e estavam sentados ali líderes, professores da lei, vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então os homens trazendo um paralítico numa maca e tentando fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido ao grande multidão aglomerada na porta, subiram ao terraço e baixaram a maca através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens tinham demonstrado, Jesus declarou ao homem: os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e fariseus começaram a cogitar: quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados, senão somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou: que censurais em vossos corações? Qual é o mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Na narrativa de Lucas, nós vimos a história de 4 amigos que tinham um amigo que ele tinha necessidades especiais, ele precisava ser carregado numa maca. Há quanto tempo atrás, 2024 anos atrás, não existia provavelmente cadeiras de rodas e tudo mais, então era realmente numa maca e dependia de outras pessoas para carregar. E aqueles amigos tinham um objetivo: levar aquele paralítico até Jesus. Quando eles chegaram aonde Jesus estava, que eles ouviram, que Jesus estava ali, eles encontraram uma dificuldade. A primeira dificuldade foi a grande multidão. Não conseguiam chegar até dentro da casa. Então eles subiram o terraço. Naquele tempo as casas não eram feitas de parede, telhados normais. E num buraco por baixo desse telhado eles conseguiram. Eu sei que não deve ter sido fácil. Eles conseguiram descer esse paralítico bem na frente de Jesus, bem aonde Jesus estava. E quando Jesus viu aquele paralítico ali na frente dele, olhou para cima, aqueles amigos lá, provavelmente olhando se tinham conseguido o objetivo, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E já causou um grande rebuliço naquele lugar, porque o lugar estava cheio de doutores da lei, de mestres, fariseus, pessoas que aonde Jesus ia, eles estavam lá, mas não para segui-lo, mas para observar e ficar cuidando das atitudes de Jesus para condená-lo. Mas Jesus, naquele momento, ele não perdeu a oportunidade de também dar para aquele homem a cura física, mas também dar para aquele homem a cura espiritual. Aí Jesus olhou para eles e disse: o que vocês estão questionando em seus corações? Porque Jesus sabe o que nós até pensamos, ou até o que vamos pensar. Jesus sabe todas as coisas. E Jesus, sabendo que eles estavam questionando isso nos seus corações, Jesus disse: o que questionais? Qual é o mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Então, para vocês verem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e também para curar, eu mando esse paralítico: levanta e anda e vai para a tua casa, pega a tua cama. Mas hoje nós vamos falar não sobre obstáculos, não sobre dificuldades, não sobre como chegar até Jesus. Hoje nós vamos falar... eu orei ao Espírito Santo e eu disse: o que eu levo para a tua igreja? E o Espírito Santo falou: Nova Jerusalém.
Hoje nós vamos falar sobre eternidade. Sobre a Nova Jerusalém, onde um dia nós vamos morar. E esse texto nos dá a direção de que Jesus quis dar para aquele homem a oportunidade de ter a vida eterna, quando Jesus perdoou os seus pecados. Alguns estudiosos dizem que aquele homem, alguns teólogos, que estudam as Escrituras, eles dizem que aquele homem estava naquelas condições por causa de muitos pecados que ele tinha cometido. Por causa do pecado, das formas como ele tinha vivido, ele chegou a ficar naquelas condições. Não sei como eles chegaram ao final desse estudo, se foi porque ele sofreu algum acidente, algum lugar, algum prostíbulo, não sei. Eles dizem que aquele homem estava naquelas condições por causa de muitos pecados. Mas não importa como nós chegamos até Jesus. Não importa. Chegamos até Jesus. Não importa os muitos pecados que cometemos. Quando nós chegamos até Ele, Ele nos dá a oportunidade de sermos perdoados dos nossos muitos pecados. Ele nos perdoa. Ele viu a oportunidade de dar àquele homem não só a cura física, mas também a cura espiritual. E aquele homem ganhou naquele dia as pernas para caminhar nessa terra, mas também ele ganhou as pernas para o caminho da vida eterna. Entrando nesse contexto, em 2 Coríntios 2 fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Por mais que nós tentamos imaginar como é a Nova Jerusalém, nossa mente não é capaz de entender o que Deus tem preparado para nós. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas que nós esquecemos das coisas eternas. Nós estamos tanto na terra que nós esquecemos que o nosso objetivo não é aqui. Por que que o Espírito Santo queria falar para a igreja hoje sobre a Nova Jerusalém? Porque esse é o nosso objetivo. A Nova Jerusalém é encontrar com Deus e morar neste lugar. Mas nós estamos tão envolvidos com os problemas da terra, com as coisas da terra. Nós estamos tão preocupados em observar, questionar. Será que Jesus tem poder para curar? Será que aquele pregador sabe pregar? Será que sabe trazer uma palavra? Eu vou olhar qual foi a estratégia de ministração que ele está usando. Não, desarmem. Vocês estão na presença dele, não questione, não olhem, não façam igual aqueles homens que ficavam observando se ele tinha poder para curar ou não. Vocês estão na presença dele. Não percam a oportunidade de receber um pouquinho já da eternidade aqui, que é a presença do nosso Mestre. Amém, igreja? Vocês pregam comigo? Amém? Aleluia. É isso aí. Não podemos ficar preocupados com as coisas da terra. Nós temos um objetivo e uma meta. Jesus perdoou os nossos pecados. E nós temos o objetivo de chegar na Nova Jerusalém. Jesus pode voltar para mim hoje? Não sei. Amanhã? Eu não sei. Nós cremos que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não foi o que nós cantamos agora? Porque Jesus vive, a gente crê no amanhã. Mas a gente não sabe se vamos estar no amanhã.
Nós podemos fechar os olhos aqui, e aonde nós vamos acordar? Com Jesus ou sem Jesus? Mas nós vamos ter uma eternidade. Nós vamos acordar com Ele, como Ele disse para aquele ladrão da cruz, Ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós vamos estar com Ele quando nós morrermos, aonde nós acordarmos na eternidade. Nós não sabemos quando é o nosso dia, se Jesus vai voltar hoje ou amanhã para nós, ou Ele vai voltar para todos. Precisamos ter o nosso objetivo, a nossa trajetória para a eternidade. Somente para a eternidade. O objetivo é Cristo. Ele é a nossa eternidade. Colossenses, capítulo 2. Eu escrevi aqui ler, então vamos ler. O Espírito Santo falou que é importante nós ler. Colossenses, capítulo 2. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, não das coisas terrenas, pois morreste para a vida e estáis com Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifesto, também manifestarás na glória de Deus. Pensai nas coisas do alto, o objetivo com as coisas do alto. Essa é a nossa meta, as coisas do alto, as coisas de Deus. Esse é o nosso objetivo, a eternidade. A eternidade é o nosso objetivo. Salmos capítulo 90 diz que nós vivemos 70, 80 anos com saúde, depois é cansaço e fadiga. Porque os dias foram abreviados, ali então é a estimativa de vida que a Bíblia fala, com saúde, 70, 80 anos, depois é cansaço, fadiga. Ontem nós tivemos a notícia, que morreu o Silvio Santos. Quem não conhece, com 93 anos, ele morreu ontem. Mas a eternidade dele, das decisões que ele tomou enquanto ele estava. A eternidade dele, aonde ele acordou, vai depender do que ele decidiu nos 93 anos que ele viveu aqui. Agora não dá mais para ele decidir algumas coisas. Só ele e Deus. Então, às vezes eu fico pensando que nós achamos que a eternidade é aqui, porque achamos que vamos viver para sempre, ficamos se apegados em coisas terrenas, sabe? Ficamos apegados com os problemas. Quem não tem problema? Quem não tem dificuldade? Eu levanto as duas mãos e os dois pés. Quem não tem dificuldade com a família, com filhos, no casamento, saúde, financeiro? Mas ficamos pensando, eu vou, depois que eu pagar minhas dívidas, eu não sou digno de chegar diante de Jesus, estou devendo, eu estou com problema com meu marido, com meus filhos, não consigo pagar minhas contas, não consigo ter paz, não consigo. Gente, é coisas da terra, vai passar, a dívida não vai durar para sempre, os problemas não vão durar para sempre. Precisamos confiar em Jesus. Jesus, Ele é o autor da vida, Ele não vai nos ajudar financeiramente. E quem está dizendo para você está, no vermelho e já entrou no roxo. Verdade. Por quê? Porque nós temos problemas, somos humanos. Compramos mais do que devíamos, às vezes assim, nos empolgamos. E depois vamos dobrar o joelho e pedir: Senhor, me ajuda. Tu não pediu ajuda quando foi para comprar. Agora, bora trabalhar. Fazer umas horas extras, pagar as contas. Que dá tudo certo. Porque o que cabe a nós, Ele não faz. Só o que é impossível, aí Ele faz o milagre.
Nós temos problemas, todos temos. Não podemos ficar focados só nesses problemas. Aquele homem, a Bíblia diz que ele saiu glorificando a Deus. E também a Bíblia diz que todos glorificaram a Deus, pelo que tinha acontecido na vida daquele homem. Vocês lêem o resto do texto ali da narrativa de Lucas, dessa história, vocês vão ver que aquele homem saiu glorificando a Deus pelo que tinha acontecido com ele. E a Bíblia diz que todos glorificaram a Deus. Até aqueles fariseus tiveram que reconhecer que ali aconteceu um milagre. E nós, trazendo para nós temos glorificado a Deus por nossas vidas? Ou quando acordamos de manhã, ai Senhor, mais um dia. Senhor, obrigado Deus, mais um dia. Obrigado Senhor, mais um dia. Vocês têm visto o sol, no final da tarde, o sol tem dado um espetáculo lindo. Lindo, gente, eu choro quando eu olho aquele sol no final da tarde. E às vezes a gente fica olhando só para a terra, só para as coisas, para os problemas. Não contemplamos a terra onde Deus nos colocou. Onde vamos viver 70, 80 anos com saúde, como diz a Bíblia. Nós temos que olhar para as coisas do alto, contemplar o nosso Deus, as coisas que Ele nos fez. Glórias a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Eu não sei quanto tempo levou para aqueles amigos conseguirem levar aquele homem até Jesus. Não sei se levou horas, porque às vezes a gente tem na nossa mente, quando a gente lê alguma narrativa, tipo assim, começou aqui, foi, já aconteceu, já aconteceu, né? Veio o círculo aí, já aconteceu. Mas deve ter sido bastante difícil para eles conseguirem fazer toda essa trajetória. Não sei se levou minutos ou levou horas até aquele homem chegar diante de Jesus. Mas uma coisa eu sei, a vida daquele homem mudou. Em minutos ou em horas, a vida dele mudou totalmente. Totalmente. Ele teve a cura física e ele foi salvo. Ele foi salvo. Não sei quanto tempo levou para você conseguir chegar até Jesus. Mas a vida precisa ser mudada. Nós precisamos tomar posse da vida eterna, gente. Nós temos a vida eterna. Nós vamos morar com Cristo na Nova Jerusalém. As ruas são de ouro. As portas da cidade de pedras preciosas. Nós vamos conseguir entrar no Santo dos Santos. Nós vamos conseguir entrar na sala do trono e adorar o Senhor. Eu almejo por esse dia de eu conseguir entrar na sala do trono. E às vezes eu digo, Senhor, que eu consiga chegar perto, porque eu sei que é uma multidão. Eu sei que é uma grande multidão. E eu almejo que realmente seja o céu povoado e o inferno vazio. Eu sei que é, e eu digo, Senhor, que eu consiga chegar perto do trono e adorá-lo. Adorá-lo pelo que Ele é, Senhor de nossas vidas. Ele é Senhor, nós temos o privilégio de servir um Deus vivo, um Deus que criou todas as coisas, o único Deus verdadeiro. Existem muitos deuses por a terra, mas Ele é o único verdadeiro que criou todas as coisas. Vocês já pararam para pensar que Ele é poderoso e mesmo assim Ele para e olha cada um de nós quando estamos orando e chegando na presença dEle? Nós somos pó perto da grandeza de Deus, somos grãos de areia. Mas Ele olha e contempla um filho orando. Às vezes nós não temos a dimensão do tamanho do nosso Deus e ficamos com uma fé pequenininha, achando que nossos problemas são maiores do que o nosso Deus. As nossas dificuldades são maiores que o nosso Deus. Não, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, olha para as coisas do alto. A nossa trajetória não é aqui, a nossa vida não é aqui, a nossa vida é a eternidade com Deus. Nós somos salvos para viver com Ele esses anos que nós tivemos aqui, com nossa família, nossos filhos, mas a nossa eternidade é com Ele. Confiarmos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Se nós não tivermos fé em nosso coração, sabermos que nossa vida é com Ele,
nós não vamos agradar a Deus. Ter a certeza da salvação, a Bíblia nos garante isso. Que nós somos salvos porque nós acreditamos em Cristo, na morte da cruz. Isso nos dá a salvação. Isso nos dá a vida eterna com Deus, para sempre. Às vezes eu entendo o que o apóstolo Paulo dizia: morrer para mim é lucro. Porque ele entendia a eternidade. Mas ele não deixou de cumprir a sua missão na terra como missionário. E levou muitas vidas aos pés da cruz, até o dia que ele veio a morrer e encontrar com Cristo. Não podemos ser egoístas e ser salvos, sentados e satisfeitos. Não, nós temos que levar muitas vidas a Cristo. Foi para isso que Cristo nos salvou. Nossa família, nosso ambiente de trabalho, aonde nós estivermos, nós temos que levar a Cristo. Nós temos que ser luz no lugar onde nós estamos. As pessoas têm que olhar para nós e pedir uma oração. Olhar para nós e dizer: eu preciso de ajuda no meu casamento. Eu preciso de ajuda na minha casa. Por favor, eu quero uma esperança para alguma coisa que eu não aguento mais. Estou sufocada. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nossas vidas. No nosso comportamento, no que nós fizemos ou no que nós oramos. Nós temos que orar o tempo todo no Espírito para que Jesus seja refletido em nós, para as pessoas que estão em nossa volta. Nós temos que ser a própria eternidade de Cristo aqui na terra, que as pessoas sintam o sabor do céu em nossas vidas. Aleluia! Preguem comigo em nome de Jesus. Glorificado seja Jesus, glorifica Ele. Ele é Senhor de nossas vidas, Senhor dos nossos dias, Senhor das nossas noites. Eu não vivo sem Ele, não sei viver sem Ele. Não sei viver sem o meu Senhor. Que tenhamos um coração grato pela nossa salvação. Porque Jesus, antes de nós encontrarmos Jesus, nós estávamos no mundo espiritual, expostos, como escravos. Vocês já viram aqueles filmes de épocas que tem os escravos assim expostos e eles chegam olhando os dentes? Esse é bom, esse eu vou comprar. No mundo espiritual nós estávamos expostos, como escravos do inimigo. Mas Jesus pagou essa dívida. E nós temos respaldo na Bíblia para isso. Romanos, capítulo 14. Versículo 11. Porque está escrito: porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não é esse agora, esse é depois. Deixa eu pegar o versículo que Jesus cravou na cruz. Esse nós vamos ver depois. E a vós outros, que estávamos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos dou vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, cancelou a escrita de dívida que estava constituída e as ordenanças que era contra nós, ele removeu prontamente, cravando na cruz.
Tínhamos um documento que o inimigo poderia nos atormentar e nos usar. Mas ele cancelou toda essa dívida que existia contra nós, cravando na cruz. Como um grande espetáculo para o mundo espiritual. Ele rasgou essa escrita de dívida que tinha contra nós e cravou na cruz. Nós somos livres. Aquele homem da narrativa de Lucas, quando ele ganhou as pernas físicas, que ganhou também o caminho para a eternidade, por que vocês acham que ele saiu glorificando? Ele ficou livre. Ele estava aprisionado, mas ele, naquele momento que os pecados deles foram perdoados, ele ficou livre. Livre. Nós somos livres, só precisamos tomar posse disso. Eu sei que às vezes em nossa mente o inimigo fica falando, lembrando de coisas do passado. Comigo também acontece isso. Comigo às vezes ele fica dizendo quem eu penso que eu sou, não sou digna de muitas coisas. Não sou o mesmo, mas o meu Cristo é. E às vezes quando ele fica lembrando de coisas que aconteceu, de que eu não sou capaz, de que Deus não me escuta, de que eu não sou amada, lembrando das coisas que eu fazia, eu digo, é verdade. Porque sabe que o Jesus conversou com Satanás, né? Lá no deserto. Estava escrito isso, estava escrito aquilo. Daí Satanás conversou com Jesus. Jesus respondia a ele segundo a palavra. E às vezes a nossa mente ele fica ali. E às vezes eu digo para ele também, dou uma conversadinha antes de mandar ele embora. Eu digo assim também, é verdade. Isso prova como Jesus é poderoso que me tirou daquele lugar. Verdade, eu tenho razão, eu era assim. Mas hoje eu não sou mais. Porque Jesus tem poder para curar pecados. E quando eu respondo assim, às vezes ele vai, não precisa nem mandar ele embora. Porque ele não consegue vencer um coração que acredita em Jesus. O inimigo não pode ter a sua mente e entrar no seu coração, tirando a sua fé. Não pode. Mas depende de você lutar contra isso e dizer: o meu coração, a minha vida, pertence a Cristo. Sim, vivi naquele lugar. Vivia, mas hoje não vivo mais. Sim, vivo ainda, mas um dia não vou mais. Sim, tenho dívidas, mas um dia não vou ter. Sim, tenho problemas no meu casamento, mas um dia vai ser restaurado. Tenho filhos que dão problemas, mas um dia não vão ter mais. Porque eu acredito no Cristo que eu sirvo. Eu acredito. Às vezes a gente precisa pregar para nós mesmos. Às vezes Deus me usa para ministrar a palavra aqui. E durante a semana acontecem muitas coisas, meu Deus. E às vezes eu estou no carro chorando, orando a Deus. E eu digo: Senhor, busca aquela mulher de domingo para pregar para mim hoje. Eu tenho vontade de chamar eu para pregar para mim mesmo. Mas aí eu lembro que só depende de mim levantar a cabeça e confiar no meu Cristo. Amém, igreja? Vocês estão conseguindo entender o raciocínio da vida eterna que Jesus quer falar para vocês hoje? Vocês estão conseguindo entender? Vão para casa com essa fé de que nós vamos morar juntos na Nova Jerusalém, que as coisas terrenas são passageiras. Amém por isso? Glória a Deus. A Bíblia fala em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o que nós entendemos isso? Nós entendemos que por mais que o homem nessa terra seja importante, por mais que tenha poder e seja reis, governos, pela maior patente de autoridade que um homem possa ter nessa terra, para conseguir a eternidade, ele precisa de Jesus. Para conseguir a eternidade, ele precisa de Deus. Ele pode ter todo esse poder, 70, 80, 90 anos depois já era. Onde ele acordar vai ser a eternidade dele. Por mais que seja grande na terra, precisa de Cristo. Jesus disse que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E o Pai é a eternidade. Então ninguém vai para a eternidade se não for por Jesus. Agora sim vem o versículo que eu li aquela hora, João 14:11.
toda língua confessará, todo joelho se dobrará, toda a terra reconhecerá que Jesus Cristo é Senhor. Mesmo aqueles que não aceitarem a Cristo, decidirem ficar com o governo da terra, com os prazeres da terra, com os reinos da terra, mesmo esses, se Jesus vir e ele estiver vivo ou morto, ele vai ter que se ajoelhar e confessar que ele é Cristo. E ainda não vai para a eternidade, mas vai ter que confessar que Jesus é o Rei. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia fala em Salmos 40, versículo 1 e 2, que nós estávamos num lago de pecado. Esse Salmos é da minha vida, assim, eu uso muito ele para lembrar, amém? Para lembrar a mim mesma, às vezes, de onde eu estava e aonde Ele me tirou. Depositei toda a minha esperança, minha paciência em Deus. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um faço, de um lodo, de um lamaçal. Assentou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Pôs em minha boca um novo cântico, uma canção, um hino ao nosso Deus. Muitos passarão a compreender o que aconteceu e venham adquirir confiança no Senhor. Muitos verão o que Deus fez na tua vida, porque Deus colocou um novo cântico em sua boca, um hino ao nosso Deus. Ele me tirou de um lago de lodo. Eu estava até sem Deus, que o homem sem Deus ele vai se afundando nos pecados. Ele tirou, botou meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e colocou um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez em mim e acreditarão nele. Muitos verão o que Deus fez na vida de vocês e acreditarão em Deus, através do que Ele fez na vida de vocês, na vida de cada um. Nós só precisamos acreditar, ter fé e confiar nisso. A palavra está aqui, é a nossa base. Reconhecer. O importante que o Espírito Santo me lembrou agora, reconhecer que estávamos nesse lamaçal. Ser humilde e reconhecer. Não ter vergonha de dizer sim, eu estava. Mas Ele me tirou de lá. Firmou os meus pés sobre a rocha. E endireitou os meus caminhos. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos enfrentar, enquanto vivemos aqui na terra, muitos problemas. Mas precisamos acreditar e confiar em Deus. Às vezes, Deus permite que passamos por algumas situações que não precisava nós passarmos. Vocês já cantaram, com certeza, aquela canção, a gente canta aqui na igreja, da Ana Paula Valadão, que diz, Ele tem ciúmes de mim. Vai, Jonas, me ajuda. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Esta canção, ela lembra me amou. Que às vezes, obrigado, Jonas, porque se eu fosse cantar, essa canção, ela nos lembra o quanto Ele nos ama,
que às vezes que passamos por situações para buscá-lo. Não precisava ser assim. Às vezes Ele deixa nós passarmos por dificuldades, por tribulações. Como diz a canção, então de repente não vejo mais em minhas aflições, eu só vejo a glória. Ele permite nós passarmos por situações para nós lembrarmos dele. Porque quando está tudo bem, em casa, com a família, financeiro, nós não lembramos dele. Não era para ser assim. Às vezes Ele permite para ver nós lá de joelhos, contemplando a glória. Deus não é egoísta que Ele quer ser adorado porque Ele é Deus. Não, gente. Deus quer que nós adoramos porque nós ficamos parecidos com Ele. Quanto mais próximo nós estivermos dEle, mais nós vamos ter dEle. Mais nós vamos ter a essência, a presença, característica do Pai. E às vezes Ele permite, porque Ele tem ciúme de nós. Quando nós começamos a nos afastar dEle, Ele tem ciúme. Esse Deus tão poderoso se preocupa com a gente. Tão poderoso se preocupa com o nosso dia a dia. Ele não tem filho favorito. Não tem. O pai não tem filho favorito. Mas tem aquele filho que fica mais perto. Consegue ter mais do pai. Porque está sempre mais perto. Se Deus tiver um filho favorito, que seja eu, né? Busque, 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 busque. Que seja você, o filho favorito de Deus. Mas não tem. Só aquele filho que fique mais perto. Às vezes Ele permite que as coisas aconteçam. Só para ter mais de nós. Só para ter mais da gente com Ele. Que nós não deixamos chegar isso, né? Que não precisa ser assim. Que nós buscamos Ele. Buscamos enquanto ainda está tudo bem. Lembramos de agradecer e ter o coração grato. E glorificar a Ele. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Jesus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós com Jesus na vida eterna. Nós temos o dom gratuito de Deus. O salário do pecado realmente é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Nós iremos morar na vida eterna com Cristo. Nós iremos estar com Ele para toda a eternidade. Que possamos pensar mais nisso. Às vezes nós não queremos pensar que... A gente não pensa, Jesus falou um dia que Ele estava ensinando, ministrando. Jesus falou que tem mais... como é que eu vou dizer? Tem mais ensinamento, aprendizado num velório do que numa festa. Num velório nos leva a pensar, a questionar, nos leva a pensar sobre a vida, refletir sobre a vida, reflexão. E às vezes nós não gostamos de falar nisso. Mas às vezes nós precisamos pensar nisso. Porque assim como a vida daquele homem da narrativa de Lucas mudou em minutos, em horas, para o melhor,
para um caminho da vida eterna, a cura física na terra, também 1 minuto, horas, pode mudar a nossa vida para sempre. Porque nós somos eternos. Antes de nós vir para a terra, nós estávamos na eternidade com Deus. Nós éramos dele. Por isso que nós sentimos esse vazio quando nos afastamos de Deus. Porque nós somos eternos. Nós temos saudade da eternidade. Nós precisamos refletir sobre isso. E ter certeza disso. E celebrar isso. Celebrar a nossa eternidade. Nós vamos morar com Jesus. Ele nos deu esse direito. Um dom gratuito, como diz em Romanos 6, 23. Que possamos tomar posse disso. Hoje à noite nós teremos batismo. Aqueles candidatos do batismo vão fazer uma proclamação pública da sua fé. Eles vão morrer para o pecado e nascer para Cristo. Aleluia. Lembro do dia do meu batismo, eu estava muito nervosa. Tinha 14 anos. Naquele carro, eu morava em Araranguá e eu me batizei em Criciúma com o pastor Castilho, da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Criciúma. O pastor Castilho foi ele que me batizou. Eu estava tão nervosa porque eu sabia que dentro do meu coração era um passo de fé. Mesmo tão novinha. Só que nós precisamos entender que esse morrer para o mundo no batismo e nascer para Cristo tem que ser diário. Não só no ato do batismo. Tem que ser todos os dias. Morrer para o mundo, nascer para Cristo. Nós temos que botar em nossa mente, em nosso coração, que nós temos que traçar esse objetivo e essa meta para a eternidade. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Assim como eles vão confessar a fé deles hoje aqui, publicamente, nós também temos que confessar a nossa fé publicamente, todos os dias de nossas vidas. Não ter vergonha de falar para as pessoas que nós servimos a Jesus. Não é religião, é a Jesus. O autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo está aí todos os dias com a gente para nos lembrar. Ele é muito doce quando Ele nos lembra que nós não oramos ainda. Ele vai lá, traz aquela lembrança. Acorda quando a gente está dormindo. Às vezes a gente vira para o lado e dorme de novo. Jesus é tão doce, tão puro, tão... Precisamos a nossa fé em Cristo todos os dias. Não importa como você chegou aqui hoje. Se você veio hoje com o coração leve, para adorá-lo, para prestar um culto ao nosso Deus, faça isso. Adoração. Mas se você veio hoje aqui com o coração pesado, se sentindo culpado por muitas coisas, algo que o inimigo sempre nos aprisiona é na culpa. Nós sabemos que Jesus nos perdoou, mas nós não nos perdoamos. Carregamos uma culpa, um peso que não é nosso. Vocês sabiam que todas as vezes que a gente não consegue se sentir perdoada por Cristo, nós estamos dizendo para Ele que Ele não tem poder para perdoar pecados? Nós estamos sendo igual aqueles doutores da lei lá da narrativa de Lucas sobre o paralítico. Que eles ficaram dizendo, quem é esse que tem poder aí para perdoar pecado? Todas as vezes que nós não nos deixamos ser perdoados, nós estamos dizendo lá no nosso subconsciente que Jesus não tem poder para curar, para perdoar pecados. Se você veio essa manhã aqui com essa culpa no seu coração, deixa na cruz. De uma vez por todas, toma posse do perdão, da libertação,
da liberdade. Seja livre com Cristo, para viver a eternidade com Ele. Pega essa palavra essa manhã e guarda no seu coração, leva para casa, para a sua vida. E pensa, eu não sou daqui, eu sou da eternidade. Não é errado nós queremos conquistar as coisas aqui, comprar um carro, uma casa. Eu também sonho com isso. Eu tenho terreno, mas eu ainda não tenho a minha casa. E às vezes eu digo, Jesus, se for para mim ter a minha casinha como eu sempre sonhei, amém. Se não for para ter, eu ganhando vidas e cumprindo meu propósito aqui na terra, amém também. Também. O importante é ganhar vidas, é pregar a palavra de Jesus, é viver. É viver. Olhar, contemplar a natureza e glorificar Jesus. E ser livre. Ele morreu na cruz para nós sermos livres. Totalmente livres de toda acusação. Toda a escrita de dívida que tinha contra nós, Ele cravou na cruz, nós somos livres. Então, se essa manhã você chegou com esse sentimento no coração, que você possa glorificar a Deus e sair daqui livre. Se você veio com o coração em paz, adore-o. Adore a Ele, porque Ele merece toda adoração. Toda adoração pertence ao nosso Deus. Todos os nossos pecados estão perdoados. Pode se colocar de pé. Faça uma oração. Enquanto o Jonas ministra o louvor, coloque a Deus a adoração essa manhã e agradeça pela eternidade. Vendo de sua misericórdia, então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo. E o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Se a graça é como o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Obrigado, Jesus.
Obrigado pela tua palavra, Senhor. Tem vindo ao de encontro dos nossos corações, Senhor. Eu te entrego, ó Deus, a tua igreja esta manhã, que eles possam, Senhor, ter recebido essa palavra da forma como o Senhor queria falar para eles. Espírito Santo, tu falou para falar da Nova Jerusalém. Eu espero que eu tenha conseguido passar a tua palavra para a igreja, Senhor. Eu espero que tenha nascido no corações, ó Deus, dessa manhã, uma esperança da eternidade. Saber que a nossa vida não é aqui, Senhor. Saber que nós temos uma eternidade para sempre contigo, Senhor. Que eu possa ter conseguido passar para a tua igreja, Senhor. Que eu possa ter sido uma ferramenta, Senhor. Que o Senhor possa ter usado e falado direto ao coração da tua igreja. Abençoe cada casa aqui representada, Senhor. Abençoe cada filho aqui representando seus pais. Cada esposa representando o seu marido, sua casa, seus filhos. Cada marido representando a sua esposa, sua casa. Cada mãe, cada pai, cada avô. Que eles possam ir para casa, Senhor, cheio de graça e de esperança e com o Espírito Santo de Deus em seus corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, igreja. Hoje à noite nós teremos batismo. Se vocês quiserem vir para nosso pastor Joaber está em uma viagem missionária. Orem por ele, pelo pastor Nego. Mas os outros pastores dessa casa vão estar aqui cumprindo, o compromisso do batismo. Se vocês quiserem vir contemplar prestigiar esse evento, convida um amigo, uma amiga também que nunca viu um batismo ou queira conhecer. Deus abençoe o seu dia, seu domingo. Amém? Jesus Cristo Ele é Rei. Ele é Rei. Aleluia!